Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, o Corinthians hoje vai para o seu jogo da vida. Então deixe seu palpite para o placar entre Racing e Corinthians. Após o empate ontem entre América de Cali e Huracan, Corinthians só depende dele para se classificar na Sul-Americana. Então bora juntos acompanhar o vídeo do Samir Carvalho? O Corinthians está avançando na negociação com o goleiro lá, eu vou te contar essa história. E, cara, hoje ele é o preferido para ser o substituto aí do Hugo. Mas depende de uma coisinha e eu vou explicar no programa de hoje. Vamos falar também do jogo, né, desta quinta-feira. O Corinthians enfrenta o Racing do Uruguai e vai com o time titular. Só não vai com força máxima porque não pode. Eu quero começar a falar do time, por quê? O Corinthians hoje divulgou a lista de relacionados. Parabéns ao técnico Dorival Júnior, que está aí divulgando a lista de relacionados. Sem mistério, é chegar lá e jogar bola, entendeu? E na lista de relacionados, tá? A gente tem Ranieri, né, como desfalque. O Ranieri fica de fora por conta de um edema no músculo, né, anterior da coxa direita. O volante está em tratamento e não viajou com a delegação. E outro jogador que desfalca o Corinthians, esse já era esperado, é o Memphis Depay, que se recupera de uma entorse no tornozelo. Tá? Fora esses dois, né, ainda tem o Gustavo Henrique, passou por uma cirurgia, né, que todo mundo já sabe, de hérnia, e tem também o Rodrigo Garro. Mas assim, de desfalque novo mesmo, é o Ranieri e é o Memphis Depay. E aí, eu não sei se é desfalque, é que assim, que eu falei isso no blend de informações, cara, e eu sei que é ofensivo. Que eu falei é desfalque barra reforço. O Félix Torres suspenso, não viajou. É ofensivo, né? Falar que o cara que é desfalque é reforço. Então eu não vou mais falar isso no blend, vou só falar aqui, até porque o blend eu gravei. É reforço, é reforço. Félix Torres fora é reforço, tá? Ele tá fora também. E aí o Dorival, ele tá fazendo um rodízio ali com os zagueiros. Na verdade não é rodízio, essa palavra não é a palavra certa. Ele tá fazendo testes, tentando achar uma zaga ideal até a volta do seu zagueiro principal, que é o Gustavo Henrique, e até também, né, o período das contratações, porque o Corinthians vai contratar esse ano, não tem jeito, tá? Não tem jeito. E vai ter que contratar zagueiro, não importa quem vai ser o presidente, quem vai ser o executivo, quem vai ser o treinador, quem vai ser o gandula, quem vai ser, não importa, meu irmão. O Corinthians tem que contratar e vai contratar, porque precisa. Então até lá ele tem que achar uma zaga. E ele, para esse jogo contra o Racing, ele deve ir com João Pedro ressuscitado Choca e André Ramalho, tá? Sinceramente, no papel, me agrada mais do que qualquer outra zaga. André Ramalho e Félix, não me agrada mais do que essa. André Ramalho e ministro da Educação, não me agrada mais do que essa. João Pedro Choca e ministro da Educação, não me agrada. Enfim, é a que mais me agrada. Claro que a gente tem que ver atuando, né? A gente tem que ver não só no papel, mas em campo, como é que essa zaga vai se sair, né, para esse confronto, tá? Só para vocês entenderem, eu acho que o time amanhã vai ser esse aqui, ó. Vamos lá. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e João Pedro Choca na zaga. Na lateral esquerda, Fabrício Anchileri. No meio-campo, José Martínez, tá? Michael Carrídio, e aí fica a dúvida, Breno Bidon ou Igor Coronado? Eu acho que ele vai com o Bidon, tá? E lá na frente, Romero e Yuri Alberto. Como que esse time vai ser escalado, Samir, essa formação? Cara, eu acredito muito que esse time vai ser escalado no 4-1-4-1. Normalmente, quando eu vejo a distribuição dos jogadores no papel
numa possível escalação, com todo o respeito e humildade, né? Quando a gente fala todo respeito, quando eu falo humildade, é porque não tem, né? Eu acerto, tá? Então, eu acho que vai ser 4-1-4-1, tá? Acredito que ele vai no 4-1-4-1 com o Romero do lado esquerdo, porque assim, eu escalaria esse time nessa formação, né? Ou no 4-4-2, não sei. Mas eu acho que vai ser Maicon entre as linhas, linha de 4, Carrillo na direita, José Martínez na direita por dentro, Bidon por dentro aqui na esquerda e Romero na esquerda aqui. Lá na frente, Yuri Alberto. Eu acho que esse vai ser o time do Corinthians. Deu para entender? Muita gente nem esperava isso, né? Você vê a visão que a gente tem, né, de pegar a distribuição Maicon entre as linhas, Carrillo de um lado, Romero do outro, por dentro o Bidon, o Martínez, lá na frente o Yuri. Eu não gosto do 4-1-4-1. Gosto pouco do 4-4-2, 2 linhas de 4 com 2 atacantes, mas gosto mais do que do 4-4-1. E na reserva, né, porque na reserva, a gente vai ter o Kaique no ataque, entendeu? Então, na lista que foi divulgada de relacionados, no ataque tem Héctor Hernandes, o Bebeto da Fiel, o Kaique, o Romero, o Thales e o Yuri, tá? Você quer saber todos? Goleiro Felipe Longo, que não é longo, Hugo Souza. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir o vídeo aí do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço daqui a pouquinho entre Racing e Corinthians na Sul-Americana. O jogo é no Uruguai. Ontem, América de Cali e Huracan empatou. Então o Corinthians hoje vai jogar o jogo da vida. Se o Corinthians ganhar esse jogo hoje, chega a 8 pontos e fica no segundo lugar do grupo. Dependendo de alguns resultados, o Corinthians pode conseguir uma vaga na repescagem. Mas tem oportunidade. Se o Corinthians perder, acabou a chance. O Corinthians hoje vai estrear o uniforme novo, o uniforme 2, né? Que é todo preto com detalhe de branco, né? Inspirado na camisa do Mundial de 2000. Então o Corinthians precisa mudar a postura para vencer o jogo hoje, né? Nos últimos 2 jogos, o Corinthians tropeçou feio diante aí o América de Cali, né? Que só empatou, e a derrota diante do Mirassol com um pênalti polêmico de Mendes Depay. Acabou batendo o pênalti de cavadinha pela 8ª rodada do Brasileirão e o goleiro pegou o pênalti. E aí, né? Ao final do jogo, o goleiro Hugo Souza acabou dando entrevista, falando que para jogar no Corinthians precisa de responsabilidade. Muita gente achou que foi uma indireta para Memphis. Eu não acho. Eu acho que ele falou de forma geral. O Corinthians é uma camisa pesada. Para jogar no Corinthians tem que ter postura, tem que ter raça, dedicação. Jogar no Corinthians não é fácil, né? E acho que as pessoas tentaram polemizar essa situação, mas não tem polêmica nenhuma, porque o Memphis já bateu o pênalti com cavadinha e converteu. Aconteceu dele ter perdido, mas a vida continua. Memphis é um grande jogador. Infelizmente, o Memphis não vai jogar hoje, tá com entorse aí no tornozelo. Corinthians não tem também o Félix Torres, porque tá suspenso hoje, não pode jogar. Rodrigo Garro, né? Tá tratando aí uma tendinopatia pautelar no joelho, também continua aí fora do Corinthians, fora do jogo, né? Gustavo Henrique passou por uma cirurgia de hérnia, tá fora. E Ranieri acabou se machucando aí, né? Ele acabou sofrendo um edema na coxa direita. Tá fora também do jogo. Então o Corinthians hoje vai ser um Corinthians alternativo, né? Que deve entrar no lugar do Ranieri. Maicon, Alex Santana, Charles, Rian. Então o Dorival Júnior tem aí opção para mexer no time. E hoje o garoto Kaique está relacionado para o jogo. Se ele vai jogar ou não, a gente não sabe. Kaique tem 21 anos, né? E fez o gol do título da Copinha São Paulo em 2024, né? É um garoto que tem uma idade para ser profissional. Hoje em dia, os garotos aí com 16, 17 anos já estão sendo profissional. Então eu acredito que hoje o Corinthians terá um time modificado, uma dupla de zaga diferente. Eu acredito que vai jogar o João Pedro Tchoca e o André Ramalho, porque o Kaká
né, deve ficar no banco. E o Félix Torres está suspenso, então deve ser... O João Pedro Choca deve ter uma nova oportunidade. Por enquanto, com o Dorival Júnior, ele não teve. Então, eu fiz aqui um provável Corinthians hoje, na escalação, de Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga João Pedro Choca e André Ramalho, na lateral esquerda Fabrício Angileri, e no meio campo o Corinthians tem opção. Pode jogar com José Martínez, Maicon, Carrillo, né, esse tripé no meio campo, fechando um losango com Breno Bidon ou Igor Coronado, na frente Romero e Yuri Alberto. Então, um time qualificado, tem chance de vencer o Racing no Uruguai hoje e continuar sonhando com a classificação, porque, para mim, o Corinthians perder o jogo hoje e ser desclassificado é um vexame. Assim como aconteceu na pré-Libertadores, que o Corinthians acabou sendo desclassificado. Não foi nem para a fase de grupo da Libertadores. Um vexame. Hoje seria novamente um vexame. Seria uma vergonha o Corinthians não classificar. Ter um time que tem uma folha salarial de 25 milhões mensais e o time está em baixa. Dorival não está conseguindo tirar nada do time. Corinthians precisa melhorar. André Ramalho não está jogando bem. Hugo Souza não está bem. Nossa dupla de zaga está mal. Nossos meio-campistas também não está bem. Né? O Memphis Depay não está bem. E o Roberto está vivendo uma fase mais ou menos, né, para ruim. Então o Corinthians precisa crescer de produção. Dorival está preocupado. O Corinthians precisa reforçar. Se falando em reforço, o Corinthians está tratando aí com a contratação do goleiro Matheus Magalhães. Tem 33 anos e joga no Ajax, né? Da lista de preferidos do Corinthians, Matheus Magalhães está em primeiro lugar, né? Como o cara preferido da diretoria. Matheus Magalhães tem uma consulta do Grêmio, né? O Grêmio, e tem uma proposta do Juventude. Porém, Matheus Magalhães quer jogar no Corinthians. Então, a negociação do Corinthians está existindo. Corinthians, Dorival chegou, pediu um goleiro de experiência para fazer suma para o Hugo Souza. E o momento que o Hugo Souza não estiver bem, sacar e colocar o goleiro. Então, o Corinthians está no mercado, sabe que precisa contratar, porque se não contratar, o Corinthians vai conquistar só o Paulista esse ano e não vai ganhar mais nada, hein? Então, para um time que tem uma folha salarial de 25 milhões de reais por mês, é uma vergonha. Gente, e aí, qual que é o palpite de vocês hoje? Qual que é o placar do jogo entre Racing e Corinthians da Sul-Americana? Vocês acham, você acredita que dá Corinthians? Corinthians vai continuar sonhando com essa classificação na Sul-Americana? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda noção. E deixe a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.